Olá, alunos! Sou o professor Joel e vamos para a nossa segunda aula de reações e substituição de álcoois. Em relação ao conteúdo, né, que nós vimos na aula anterior, revisando, né, vamos dar uma olhadinha. Então, falamos sobre a substituição de álcoois, reação de SN1 e SN2, teste de Lucas. Então, aqui nós vimos então que os álcoois são grupos de saída ruins em relação ao litro de alquila, mas existem grupos de saídas muito melhores, nós vamos estar comentando, tá? E falando nessa aula aqui. E aí é possível tornar uma hidroxila, um grupo de saída melhor, no meio ácido, em que ela é protonada e aí passa a ter grupo de saída. E aí já é um grupo de saída interessante, porque é uma base fraca. Tá? E aí, só que isso só pode ser feito quando se trabalhar com ácidos de HI, HBr e HCl. Tá? Enquanto se o nucleófilo, que geram nucleófilos básicos fracos, enquanto os nucleófilos moderados e fortes não é possível. E aí então a gente viu, né? Então, álcool primário, secundário e terciário tem diferentes reatividades, né? E, então, quanto menos reativo o ácido, melhor que o quanto menos reativo o álcool, melhor que o ácido mais reativo reaja com ele. Senão é necessário aquecimento. E aí, basicamente, o mecanismo é a protonação do átomo mais básico, no caso o oxigênio, a formação do carbocátion com a saída da água, e aí o, o nucleófilo reage com o carbocátion, formando produto de substituição. Se for via CN1, pode formar um produto de eliminação, mas como o meio é muito ácido, a dupla ligação vai ser protonada e vai gerar o produto de substituição somente. Mas pode passar pelo de eliminação, só não permanece. Tá? Aqui é um exemplo de que um álcool, sendo menos reativo, a diferença aqui é que precisa de aquecimento. E aí o álcool primário também reage com HBr, só que agora o mecanismo é de SN2, também ocorre a protonação, só que a água não sai, porque senão formaria um carbocátion primário que é muito instável. Então, por uma SN2, o brometo ataca por trás, a água sai numa reação concertada, típica de SN2, para formar o produto. Tá? Se for o HCl, ele gera um nucleófilo mais pobre da relação dos três, né? Aí é necessário, se for um álcool primário, que é o menos reativo, então precisa de cloreto de zinco e aquecimento, senão a reação não vai. Aí ao invés de formar um, um, um álcool protonado, forma esse complexo aqui com o zinco, é um grupo de saída bem melhor, tendo em vista o nucleófilo ser bem mais pobre. E aí nós vimos também que pode ocorrer, né, o rearranjo de carbocato. Isso tem que ser observado sempre. E o teste de Lucas, o objetivo é produzir hálito de alquila insolúvel a partir de álcoois de massa molecular que é solúvel no meio. Então, a mistura de cloreto de zinco e HCl, e aí então, álcool terciário, a reação é imediata, secundário demora uns 5 minutos e o primário não turbo. Então, é um teste aí limitado a 6 carbonos, mas interessante para diferenciar carbono, ou, no caso, os álcoois primários, secundários e terciários. Aí eu mandei um exercício aí para vocês, e aí então vamos seguir. E hoje? Bom, hoje nós vamos estar falando sobre aminas, que elas não sofrem reação de substituição, tá? E outros métodos para conversão de álcoois em haleto de alquila. E, no caso também, ah, converter álcoois em ésteres sulfonados é bastante interessante em termos de reatividade, um exercício resolvido e um exercício proposto. Então, aminas não sofrem reação de substituição. Formos olhar a reatividade relativa, tá? Haleto de alquila, ele é mais reativo que álcoois, e que é muito mais reativo que amina. Então, álcoois, em condições, se eu tentar reagir com brometo, nada acontece, tá? Mas se reagir com um ácido halogenídrico,
aí então produz haleto de alquilo, tá. E as aminas? São bem menos reativas que os álcoois. Se a gente for olhar aqui, ó, tá, o fluoreto, tá, de alquilo, um álcool e aqui uma amina, o os grupos de saída, tá, flúor, hidroxila e amina, provém dos seus átomos conjugados, que o pKa, ó, do ácido fluorídrico é 3,2, é um ácido moderado, então gera um grupo de saída moderado, porém ruim, tá. No caso aqui do a água, que o pK é 15,7, que já é um ácido muito fraco. Então o hidróxido é uma base muito forte. Lembra, ácido fraco gera base forte, ácido forte gera base fraca. Então é um péssimo grupo de saída. Mas se nós formos aqui para o ácido conjugado da amina, é o amônio, amônia, tá? Desculpa, é a amônia. Olha o pK dela, 36, é um ácido muito fraco, muito fraco. Então o, nesse caso aqui, nós vamos ter um grupo de saída muito forte, ou seja, um péssimo grupo de saída. Então, por isso que as aminas elas não sofrem reação por substituição. Ah, mas você poderia falar: "Ah, mas e a solução ali, ó, do álcool?". Usando um ácido, protona, e aí gera um bom grupo de saída que é a água. Essa foi a solução para o álcool, tá. E aí então mas assim, ó, o pKa, tá, é bem ácido do álcool, então isso possibilita, é bem interessante, tá. Esse álcool é bem estável, ele tende, né, ele tende é um ácido muito forte. Tá, um álcool protonado é um ácido muito forte, a tendência é o equilíbrio ser deslocado. Agora aqui, ó, mesmo uma amina sendo protonada, o pK dela fica por volta de 11,2, que continua sendo, tá, um ácido fraco. E o grupo amônio continua sendo vamos dizer assim, um grupo de saída ruim, tá. E aí tem aquele detalhe, eu acho que o mais importante é isso aqui, ó. Se eu tentar usar um nucleófilo para essa reação, tá, para formar um álcool, por exemplo, depois de um álcool chegar no haleto de alquila, vai ocorrer uma reação ácido-base, tá, mas a base vai capturar o hidrogênio, vai tender a capturar o hidrogênio da amina protonada e voltar ela a ser uma amina. Ou seja, não se consegue a reação de substituição para a amina. Então, a amina não sofre reação de substituição por esses motivos. Outros métodos de conversão da letra de alquila. Então, a gente viu ali, ó, o álcool. Por que é interessante transformar ele no haleto de alquila? Porque ele é uma matéria-prima barata e disponível. Então, e os haletos de alquila são excelentes intermediários para reações de síntese, tá? Mas ele é pouco reativo. Usando, ó, um ácido halogenídrico, pode ser o HI, né, o ácido iodídrico, o HBr, o ácido bromídrico, e o HCl, fluorídrico não. Pode ser com aquecimento ou não, vai depender do álcool, tá? E vai depender do ácido que for utilizado. Mas é possível formar então, tá, haleto de alquila de cloro, de bromo e iodo. E aí então reage um nucleófilo que vai atacar aqui, né, e formar um novo produto. Isso é muito interessante, nós vimos isso anteriormente, porque a variedade de compostos que a gente pode formar ali, nesse caso VSN2, caso a reação vá VSN2, tá, é muito grande. Então eu posso gerar aí um tiol, um éter, tioéter, amina primária, ó, um alcino, uma nitrila. Então, há muitas possibilidades para esse tipo de reação. Então, por isso é interessante transformar um álcool em haleto de alquila, tá? Só que esse tipo de reação não tem bom rendimento.
o rendimento dele é ruim. Muitas vezes precisa de aquecimento, então dá baixos rendimentos. Então, ó, sempre se procura na química buscar melhores alternativas. Buscando então melhores alternativas de rendimento, ó, e principalmente evitando ali, ó, falei em SN2, mas pode ir via SN1, caso seja, por exemplo, forme um haleto terciário. Então, eh, vamos ver outros métodos para chegar aqui, né, para chegar aqui. Então, ó, trialetos de fósforos, cloreto de tionila. Então, trialeto de fósforo ali, ó, tricloreto de fósforo, tribrometo de fósforo e triodeto de fósforo, tá? Tricloro, né? E o cloreto de tionila, tá aqui, ó, cloreto, tio porque tem enxofre, e o oxigênio tionila, tá? Então é possível chegar ao haleto de alquila, evitar aqueles rearranjos que nós vimos anteriormente, usando agora trialetos de fósforo e cloreto de tionila, tá? E aí eles vão propiciar ali, ó, grupos de saída bem melhores, muito bons, né, vamos falar assim. Então, como é que funciona aí? Vamos ver aí então, nesse caso aqui, ó, mesma coisa, só que agora ao invés de um ácido, um hidrogênio aqui, né, está protonando para ter um grupo de saída água, agora se tem o quê? O, o, o par de elétrons do oxigênio, ele reage com o fósforo, tá? O bromo sai na forma de brometo, e nós temos esse intermediário aqui, ó, protonado. Nesse caso aqui, essa reação ela precisa ser na presença de piridina. Eu chamo a marvada peridina, tá? Que a peridina ela tem um cheiro horrível, um cheiro de peixe, assim, é um negócio que quando se trabalha com ela tem que tomar muito cuidado, ela pode afetar, tá? Principalmente os homens, tá? Então, e nesse caso aqui, eh, mais precisa da peridina, porque daí a peridina ela é uma base, tá? Mas é uma base, vamos dizer assim, boa, uma boa base, mas é um péssimo nucleófilo. Então, como ela é usada em quantidade, ela não pode concorrer com o brometo, por exemplo. Então, ó, ela vai funcionar basicamente como base. Aí, então, captura ali o próton, tá? E aí, um par de elétrons vai ali para o oxigênio. Nós temos esse grupo aqui, que é o grupo bromofosfito. É um bom grupo de saída. E aí, com isso, ó, o brometo vai reagir via SN2 e o grupo bromofosfito sai, tá? A peridina fica protonada nesse caso. E aí está ali ó, o brometo de etila e o bromofosfito como grupo de saída. Então, isso aqui é interessante porque é uma reação que tem excelente rendimento. Tá? O cloretionila, a mesma coisa. Ó, o par de elétrons vai reagir com o enxofre ao invés do fósforo, tá? Vai sair um dos halogênios, nesse caso o cloro, na forma de cloreto. E aí, então a gente tem aqui, o cloreto está aqui, tá? Forma esse intermediário protonado, tá ali, ó. A peridina também precisa estar presente, porque ela vai capturar o próton aqui, ó, e aí vai deixar o cloro ou o bromo, nesse caso da reação, aqui livre para agir como nucleófilo. E aí então nós temos esse grupo clorofosfito, e o cloro, na forma de nucleófilo, ele tende a reagir, tá? Numa SN2, e aí beleza, nós temos o nosso cloreto de metila, tá? Dióxido de enxofre e o cloreto. Esse grupo clorofosfito acaba né, formando, se decompondo, no certo sentido, né? E formando o dióxido de enxofre e o cloreto. Para que então a peridina? A gente viu, mas a peridina, o importante dela, ela é usada porque ela previne a recomposição do, do HBr e do HCl na reação. Porque, e aí,
o tornaria um nucleófilo relativamente pobre. Então, a peridina é importantíssima ali, porque se não houver a captura do próton pela peridina, tá? E se houver a captura do próton pelo cloro ou bromo, a peridina tende a capturar esse próton, seja ali naquele intermediário protonado, ou seja no cloro ou bromo que já capturou o próton. E aí então o cloro e o bromo fica disponível para agir como nucleófilo. Então, ó, as reações anteriores elas funcionam bem, porém em álcools primários e secundários. E é fácil de explicar. Todas elas ocorreram via SN2. Então, álcools primários e secundários, assim como aletos primários e secundários, reagem via SN2. Porém, terciários dá baixo rendimento, tá? Então, por quê? Porque o intermediário, o álcool terciário, que forma ali, ele é muito impedido estericamente para o ataque do íon aleto, tá? Então, funciona bem para álcoois primários e secundários. Aí, nesse caso, então, agora nós temos várias possibilidades de produção de aleto de alquilo. Podemos usar os HX, né? HBr, HI, HCl, e podemos usar aqui ó, os trialetos de fósforo, tribrometo de fósforo, tricloreto de fósforo e o cloreto de tionila. No caso aqui embaixo, sempre usando piridina, porque a piridina ela impede, né, a formação do ácido ali, o ácido bromídrico ou ácido clorídrico, e possibilita que ele e não age como nucleófilo. Isso é importante, que o bromo nesse caso e o cloro nesse caso, eles agem como nucleófilos nessa SN2. E aqui também ela captura também o próton do intermediário protonado formado, tá? Lembrando que os rendimentos são melhores aqui com os trialetos de fósforo e o cloretionilo, enquanto aqui os rendimentos não são tão bons. Vai depender da atividade do álcool, vai depender do ácido, que se ele é reativo, no caso, se ele está acompanhado de um bom nucleófilo, tá? E é possível também converter álcoois em ésteres sulfonados. Então, outra possibilidade. Então, um cloreto de sulfonila, tá? E aí, então, piridina de novo, aí a marvada piridina. E aí, então, o que a gente tem? Agora, um éster sulfonado. E aí o cloreto está ali, mas no final das contas, ao invés de formar um aleto de alquila, agora forma um éster sulfonado. Então, aqui um exemplo, né? Então a gente vai ter o ataque aqui, né? Do enxofre aqui, tá? Então, no enxofre, vai formar esse intermediário aqui, ó, protonado, esse álcool protonado, né? A peridina ela captura esse próton, tá? É uma boa base, mas não é um bom nucleófilo, isso nos interessa, porque ela vai em quantidade equimolar, né? Um equivalente pelo menos, ou até mais. O... E aí então forma aqui ó, esse éster sulfonado, que por sua vez é o nosso produto, tá? O nosso reagente aí para a nossa síntese. O cloro aqui ele não tende a reagir, para por aqui, tá? Forma aqui esse intermediário aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, ele é um excelente grupo de saída. Então, e por que ele é um excelente grupo de saída? Porque ó, o ácido dele é o ácido sulfônico, o ácido conjugado. Tá? O pK dele é -1, ou seja, é um pK de um ácido muito forte. E aqui então mostra, quando ele perde seu próton, ele forma esse contribuinte de ressonância. Que, ó, havendo deslocalização, ocorre deslocalização eletrônica, gera esse outro contribuinte, e outra deslocalização eletrônica e gera esse contribuinte. Então tem, tá? Todos esses contribuintes de ressonância indicando que o seu ânion é muito mais estável do que parece.
Então, nós temos aqui um híbrido de ressonância muito mais estável. E aí, lembrando, ó, grupo de saída estável vem de uma base fraca. Uma base fraca vem de um ácido forte, tá? E aí, esse grupo de saída é um bom grupo de saída, um excelente grupo de saída, na verdade. Então, nós podemos ter essas possibilidades nesse tipo de reação. Esse é o cloreto de paratolueno sulfônico. Se você olhar aqui, ó, aqui é o tolueno e a metila está em para. Então, por isso que cloreto para paratolueno sulfônico, tá? O segundo ali é o cloreto de metano sulfonila. Aqui, ó, cloreto, metano, sulfonila. E esse é o cloreto de trifluor metano sulfonila. Então tá aqui, ó, cloreto, trifluor, metano, sulfonila. No caso do cloreto de paratolueno sulfônico, ó, utilizado esse TS, que significa tosila. Então seria um, um nome aí que a gente pode utilizar, muito mais utilizado como cloreto de tosila. E esse aqui como cloreto de triflato, tá? Aqui então, ó, convertendo aqui alguns áudios, então agora eu tenho já o meu, vamos dizer assim, grupo de saída, tá? Que é o tosila, RO tosila, tá aqui a tosila, tá? Que veio do cloreto de paratolueno sulfônico. Aí então, utilizando o nucleófilo, ocorre o ataque e o grupo de saída, tá? Excelente, sai e voilá, nós temos uma reação com excelente rendimento. Outro exemplo aqui, ó, tá? Que é o tiolato, né? E aqui é uma nitrila. Então, ocorre o ataque aqui, ó, via SN2 por trás, o grupo tosilato, aqui está aqui, ó, o tosilato ele vai tender a sair, excelente grupo de saída, reação com alto rendimento, então está ali, ó, TS grupo tosila, né? Então, e esse é o grupo de saída que é o tosilato, tá? Ele é tão excelente esse grupo tosilato, tá? Tão estável, uma base tão fraca, que ele é muito melhor que o grupo de saída de um halogenato. No caso, o iodeto, o brometo e o cloreto, pior ainda. Então, ele chega a ser 100 vezes melhor como grupo de saída. Isso é interessante sinteticamente. Aumenta a velocidade, aumenta o rendimento, precisa de condições mais amenas, isso é interessante também para manter a integridade dos reagentes, não formar subprodutos, etc. Então, ó, outro exemplo aqui, o tosilato de alquila, então, com o cianeto, tá? E aí, então, forma essa nitrila, tá? Eu posso também trabalhar com... e importante, ó, ao invés de escrever toda aquela estrutura lá do para, diz assim, tolueno, paratolueno sulfônico, tá? Sulfonila, né, se quiser assim, só o TS, simplesmente TS. E o triflato também, que tem o flúor, né? Então, nesse caso, também é uma forma mais simplificada de escrever. E aí, então, a gente tem aqui uma amina e voilá, nós vamos ter aqui essa amina protonada, tá? Então, eu posso resumir ali, né, o paratolueno sulfônico, sulfonato, dessa forma, e o triflato dessa forma aqui, para simplificar a nossa vida. Vamos para o exercício resolvido? Então, ó, explique por que o éter obtido tratando um álcool oticamente ativo com tribrometo de fósforo, seguido por metóxido de sódio, tem a mesma configuração do álcool. Enquanto o éter obtido pelo tratamento do álcool com cloreto de tosila, seguido de metóxido de sódio, tem uma configuração oposta, ou seja, inverteu a configuração. Então, aqui está mostrando aqui, ó, a reação foi, primeiro, produziu aqui, né, na verdade, o que foi feito aqui, produziu o brometo, tá, de alquila nessa etapa.
E aí depois o íon metóxido funcionou como nucleófilo. E aí formou, pode ver, a houve uma retenção de configuração. Todos os grupos estão na mesma, os grupos pensando em prioridade, tá? Então a prioridade 1, vamos considerar aqui esse como prioridade 2. Ó, prioridade 1, prioridade 2. Basicamente a mesma configuração. Agora, trabalhando com cloreto, tosila e peridina. Todos eles trabalham com peridina, não esqueça. E aí, depois, o metóxido foi somente 2 etapas. Mas o que se tem? A inversão de configuração. E essa é a pergunta. Por que um inverte, um mantém a configuração e o outro inverte a configuração? Então vamos lá. Exercício resolvido. Se você olhar aqui, se a gente for ver, ó, primeira etapa, o tribrometo de fósforo, da presença de piridina, está escrito em inglês aqui, tá? Mas é piridina, perdine. E aí, nesse caso aqui, a gente sabe o quê? Que o par de elétrons aqui do oxigênio, ele vai atacar aqui o fósforo, tá? E vai sair o brometo, tá? E aí vai formar um intermediário protonado. A peridina vai retirar esse próton e o brometo, ele vai atacar numa SN2 por trás e formar o nosso brometo. Então, veja aqui que ocorreu para formar o brometo, que é o nosso reagente, né, mais reativo, tá? Ocorreu a inversão de configuração. Então aqui já ocorreu a inversão de configuração, porque ocorreu uma SN2. Quando se coloca o íon metóxido, agora a gente tem um nucleófilo para reagir com o brometo de alquila. Vai ser uma outra SN2. Então o ataque vai ocorrer por aqui, o bromo sai por aqui e inverte essa configuração de novo. E aí então o que nós temos nesse caso? Ó? Nós temos 2 SN2 sucessivas. Então, ocorreu uma primeira SN2 daqui para cá, ó, e inverteu a configuração. Uma segunda SN2 daqui para cá, inverteu a configuração de novo e, nesse caso, manteve a configuração do álcool de partida. Por isso que, quando se reagem com o tribrometo de fósforo para formar o brometo e depois adiciona o nucleófilo, no caso aqui o ânion metóxido, a configuração ela é mantida. Agora vamos ver com o cloreto de tosila. No cloreto de tosila, o oxigênio vai atacar ali, né, o enxofre, tá? E aí o cloro vai sair na forma de cloreto, então a gente vai ter o tosilato aqui. Nesse caso aqui, nós já temos o nosso reagente. Ele não vai se transformar em cloreto, por exemplo, tá? Ah, e por que não, professor? Porque o cloro é um nucleófilo pobre, então ele não reage aqui, tá? Por isso que trabalha com cloreto de tosila e não brometo de tosila, ou iodeto de tosila. Aí, porque como ele é um bom grupo de saída, então iria, no caso, no final chegar num haleto de alquila. Aí, nesse caso, nós já temos o nosso reagente, tá? Preparado. E aí, então, o cloreto está lá, perdido ali no meio, está ali viajando, é um íon, né? Lembra? Íon, viajante. Aí, então, adiciona-se, tá? O íon metóxido e ele vai atacar ali, ó, por trás, ó, numa SN2 e o tosilato vai sair e vai haver inversão de configuração, tá? Nesse caso, a gente tem o quê? Somente uma SN2. Por isso que, nessa reação, inverte a configuração. Lá de cima, retém a configuração. Bom? Então, ó, para vocês aí, exercício proposto, mostre como o butanol pode ser convertido nos seguintes compostos. Então, nesse caso, você vai ter que partir do butanol e levar a eles, a cada um deles, tá? Então, tem que dar uma olhadinha, você vai ter que chegar, nesse caso, a um haleto de alquila, o item A já é o primeiro passo, a escolha aí, como chegar nele, não se preocupe muito com o rendimento, não. E aí depois você vai ter que, a partir desse, buscar o nucleófilo correto para fazer a segunda reação.
tá? Fazer a segunda reação. Tá fácil, não tá difícil não, é só olhar aqui, você consegue resolver. Nossa bibliografia, tá? Paula Bruce, 2006. Kite, kurite, arigato, tá? Obrigado pela atenção em japonês. E sólido glória.